Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Bem, no último vídeo nós falamos sobre o que era um elemento químico e uma molécula. Agora a gente vai ver como que esses começam a se unir, né? Então, vamos supor aqui que eu tenha três frascos diferentes. Três frascos diferentes. Né? Nesse frasco aqui, eu vou ter as moléculas assim. Né? Nesse aqui, eu vou ter as moléculas assim. Certo? E nesse aqui eu vou ter as moléculas assim. Bem, o que eu já posso falar sobre eles, né? Eu já posso falar que todos esses são gases, né? Porque eles estão todos gases nobres ainda por cima, né? Porque eles não estão reagindo um com o outro. E eles estão todos longe, sempre formando pares diatômicos. Então vamos lá. O que seria então isso aqui? Aí você está vendo que todos esses gases aqui são comuns. Todos eles apresentam basicamente a mesma forma. Então isso aqui é uma substância pura. É uma substância pura. Esse aqui, mesma coisa, né? Todos eles são iguais. São iguais entre si, ó. É um sem cor com um com cor. Um sem cor e um com cor. Então esse aqui também é uma substância pura. Substância pura. Agora esse aqui, ó. Nós temos os dois que não são pintados e um que é pintado e outro que não é pintado. Então isso aqui é uma mistura. Isso aqui é uma mistura. Certo? Então, vamos lá. Substância pura. Substância pura. Substância pura. É um sistema bem simples, né? É um sistema formado. É um sistema formado por moléculas quimicamente iguais. Quimicamente iguais. Então aqui, pessoal, olha. Tá vendo? Essas aqui, as duas não são pintadas, as duas não são pintadas, as duas não são pintadas. É um sistema, né? Porque tem várias moléculas aqui. Quimicamente iguais, né? Todas elas são iguais. Nesse aqui é o mesmo caso, né? Uma é pintada e outra não, uma é pintada e outra não, uma é pintada e outra não. Todas elas são quimicamente iguais. Então aqui, ó, a composição dela é constante. Composição constante. Constante. Por exemplo, eu posso escrever assim, ó. Água líquida. Isso aqui é uma substância pura. Porque o que é água líquida? Não é um bando de moléculas de água? Um bando de moléculas de água? Todas elas iguais entre si? Então posso falar que a composição dela é constante, né? Toda hora que eu olhar aqui vai ser uma aguinha. Vai ser uma molécula de água. Isso falando de água pura, tá, pessoal? Então a composição dela é constante. Mais uma coisa. As propriedades também são constantes. Propriedades constantes. Né? Como todos eles são feitos do mesmo elemento, da mesma molécula, todos eles vão ter a mesma propriedade. Eu vou olhar aqui para a aguinha e vou ver as mesmas propriedades. Todas elas têm pontos de ebulição 100, todas elas apresentam a mesma densidade, né? Todas elas são formadas por dois hidrogênios e um oxigênio, então as propriedades também são constantes. E são representadas por fórmulas químicas. Representadas por fórmula química. Fórmula química. Que foi o que eu fiz ali em cima, né? Escrever água líquida. Na verdade, por exemplo, vamos ver aqui. Se eu colocar HCl líquido. Também, né? Uma substância pura. Porque é uma substância cheia de HCl, né?
elas podem ser representadas por uma fórmula química. A gente vai ver futuramente aqui que nas misturas não dá para representar por fórmula química, certo? Então vamos ver. Aqui nós temos tipos de substância pura. Tipos de substância pura. Vamos começar com o primeiro tipo, que é o tipo simples. Bem, o tipo simples eu acho que todo mundo sabe disso. É moléculas formadas pelo mesmo elemento. Pelo mesmo elemento. Então olha aqui, ó. Nesse caso aqui, você não está vendo que os dois não são pintados? Eles são formados pelo mesmo elemento, não são? Então nesse caso, essa aqui é uma mistura simples. Um exemplo. Nós temos aqui o O2, né, que são dois átomos de oxigênio. O H2, o N2, o F2 e vai indo. E vai indo. São substâncias formadas pelo mesmo átomo. Pelo mesmo átomo. Certo? Então nós temos, obviamente, as monatômicas, diatômicas, triatômicas. Um exemplo de triatômica seria o ozônio, por exemplo. Nós temos tetatômica, que eu só conheço o fósforo, F4. E a octatônica, formada por 8, que eu também só conheço um, que é o enxofre 8. Certo? E daí, nós temos, por último, as poliatômicas, que eu vou até fazer aqui um asterisco, que as pessoas não pensam que isso é substância simples, mas é. Poliatômicas, que seriam atomicidade indefinida. Você não sabe quantos tem, né? Indefinido. Você não sabe quantos tem, tem muitos. Então, por exemplo, o ferro sólido. Você não faz ideia de quantos átomos de ferro tem, tem muitos. Certo? Então elas são poliatômicas. Outro exemplo, o alumínio. Metais em geral, né, pessoal? Cobre. E por aí vai. Né? Tranquilo, né? E a observação, né? Aqui, que eu vou deixar aqui, que todos, posso escrever todos assim, né? Porque eu sou moderno. Todos os metais são poliatômicos. Poliatômicos. Todos os metais são poliatômicos. Ou todos os metais são poliatômicos. Certo? Então, vamos separar aqui o quadro para eu falar da outra parte. Certo? Então agora a gente vai falar de um negócio que é bem importante aqui. Sempre cai. E pelo menos as pessoas que eu conheço, algumas não conhecem o que é. Não é difícil, né? Mas é importante sempre falar, né? Os alótropos. O que é alótropo, pessoal? São substâncias diferentes. São substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. São substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento. Formadas pelo mesmo elemento. Pelo mesmo elemento. Então aqui, ó, nós temos o O2, que é o gás que a gente respira, e o O3, que é o ozônio. Tá vendo? Elas são diferentes, mas as duas são formadas somente por oxigênio, né? O O2 é assim, e o O3 é assim. Né? A gente vai entrar nisso bem depois, mas tá vendo? As duas são formadas só por oxigênio, mas elas são diferentes. Um outro exemplo. Eu tenho aqui o carbono grafite e o carbono diamante. São formados pelo mesmo elemento químico, mas são substâncias simples diferentes. Simples por quê? Simples por quê? Porque elas são formadas por moléculas quimicamente iguais. Essa aqui só é formada por oxigênio, essa aqui só é formada por carbono. Certo? Bem fácil, substância pura, né? Deixa eu apagar aqui.
para eu começar substância composta. Substância composta. Que eu acho que dá para falar nesse vídeo, eu não sei quanto tempo faz. Deve fazer o quê? Uns 10 minutos? Dá para falar sim, vocês têm paciência. Então vamos lá. Substância composta. Então, ok, substância composta são moléculas. Bem, se a substância simples era molécula formada por átomos iguais, de iguais elementos, essas aqui são moléculas formadas por átomos de diferentes elementos. Formadas por átomos. Posso escrever átomos assim, né? De diferentes elementos. Certo? Então, por exemplo, a água. Tá vendo? Hidrogênio e oxigênio são diferentes. O CO2. A água oxigenada também é um exemplo. Eu posso falar também da glicose. C6, H12, O6. E vai indo, né, pessoal? E vai indo. Certo? Bem simples, né? Moléculas formadas por átomos de diferentes elementos. Simples demais. Um exemplo seria isso aqui, né? Tá vendo? É uma sem pintar e outra pintar. Uma sem pintar e outra pintar. Formada por elementos diferentes. Então aqui, uma coisa interessante é que elas podem sofrer decomposição química. Composição química. Decomposição química. Originando moléculas menores. Originando moléculas menores. Moléculas menores. Como assim? Então, por exemplo, a gente sabe que a água pode se decompor em quê? Ela pode se decompor em gás hidrogênio e gás oxigênio, né? Sendo que aqui o balanceamento fica meio, né? Para ficar tudo igual, mas o balanceamento a gente aprende depois. O importante é vocês entenderem que toda substância composta pode sofrer decomposição química, originando moléculas menores. Certo? Então, eu acho que eu vou deixar isso aqui por esse vídeo. Substância pura, composta. No próximo vídeo a gente vai falar de mistura. Tá bom? Mistura, que daí a gente já entra em separação de mistura e vai tocando o barco, né? Certo? Então, até a próxima apresentação.